Calcula-se que dentro de 30 anos, metade da população portuguesa tenha mais de 50 anos. Um número que faz refletir sobre o que será um país num processo de envelhecimento, sobretudo questionar as estruturas de apoio que serão necessárias. O debate chama-se o Portugal Maior e a iniciativa vai decorrer na FIL, de 5 a 9 de dezembro, um encontro internacional para o envelhecimento ativo, onde se pretende discutir as ofertas disponíveis no mercado, na área da saúde, cultura e negócio. Especialistas com interesses diferentes, mas com um objetivo: proporcionar cuidados às gerações com mais de 50 anos, numa sociedade integradora, respeitando as necessidades específicas e as potencialidades individuais. Este encontro é uma iniciativa da AIP, em parceria com a Escola Superior de Educação João de Deus. Comigo tenho uma quase licenciada em Gerontologia, a Paula Arsénio, e o diretor da Escola Superior de João de Deus, Ponces de Carvalho. Bom dia. Bem-vindos à manhã informativa da RTP. Paula, o que é a Gerontologia? É um curso recente e serve para quê? A Gerontologia é um curso relativamente recente, sem dúvida. É uma ciência que estuda o envelhecimento sob vários aspectos. O aspecto biopsicossocial, a espiritualidade da pessoa, a religiosidade, a saúde, o ensinar a envelhecer o melhor possível, o formar as pessoas mais novas para saberem envelhecer melhor e para terem um estilo de vida ativo. Onde é que o gerontólogo depois pode trabalhar? Em lares, em centros de dia, aonde? O gerontólogo pode trabalhar em qualquer instituição onde haja pessoas de terceira idade, mas também pode começar a trabalhar nas escolas, incentivar as crianças a começarem com respeito e dar dignidade e respeito às pessoas de terceira idade, a aprenderem a ter um estilo de vida saudável e que num futuro lhes possibilite um envelhecimento ativo e digno. Portanto, o gerontólogo tem imensas saídas. Trabalha em parceria também com os médicos, não é? Trabalha em parceria também com a geriatria, sem dúvida. Com a geriatria. Porque o envelhecimento e um bom envelhecimento é multidisciplinar. Há várias coisas que estão envolvidas num envelhecimento ativo, bom, produtivo, não é? Envelhecer não é ficar à espera da morte. De maneira nenhuma. Não é isso mesmo que nós... Pode preparar. Aliás, devemos estar sempre preparados para a morte, não sabemos quando é que ela vem, não é? Claro. Portanto, convém... Se me permite acrescentar aqui um aspecto, que é ajudar a que o idoso, aquilo que nós chamamos os maiores, maiores de idade, de sabedoria, de experiência e maiores na dívida que a sociedade tem para com eles, por tudo aquilo que fizeram por nós. Mas ajudá-los a que não percam as capacidades, as destrezas, as habilidades e até, se quiser, que aprendam umas novas, que desenvolvam umas novas. É possível retardar isso? É, e sabe-se que sim. Aliás, o nosso envelhecimento tem a ver muito com a nossa atitude. Há aspectos físicos que nós não controlamos, apesar de hoje se saber que grande parte das doenças pode prevenir. Mas a questão de atitude ativa, de querer fazer coisas, de querer aprender, de estar sempre... Aquele velho ditado que se demonstrou agora às neurociências que estava errado, que burro velho não aprende línguas, está completamente errado. Nós temos a capacidade e a possibilidade de aprender até o último segundo de vida. Agora, temos é que querer fazê-lo. O envelhecimento dá-se quando a pessoa desiste de viver e diz: já estou velho, já não consigo fazer mais nada. Consegue fazer imensa coisa, consegue aprender imensa coisa, e o papel do gerontólogo é exatamente junto das termas, junto do turismo sénior, junto das empresas, poder alertar... Uma espécie de educador de infância para o idoso? Sim, enquanto educador, melhor ainda, porque... já tem uma matéria-prima, digamos, salvo seja, trabalhada, e agora tem que continuar a estimular para que ela continue, que ela consiga fazer mais, porque o envelhecimento ativo não pode ser uma palavra vã. Tem que ser o cotidiano de cada um dos nossos maiores, de cada um dos nossos idosos e de todos os idosos. Mas isso já não está a acontecer um bocadinho, já sentimos um bocado isso, quer dizer, os nossos idosos estão muito mais jovens do que há 50 anos. Mas para isso é que é preciso profissionais. Porque eu lembro-me, há uns anos se dizia, para tomar conta das crianças era preciso ter meiguinho e ter jeitinho. E agora diz a mesma coisa para os idosos. Não serve, não chega. É preciso muito mais do que isso, é preciso realmente um profissional que saiba o que está a fazer e que faça determinadas atividades com os idosos, não simplesmente para passar o tempo, mas para garantir uma melhor qualidade de vida,
o melhor reta final nesse fim de vida e uma melhor preparação, e mais longa, para esse final que esperemos que aconteça daqui a muito tempo. E é isto que se pretende com a gerontóloga. E, por outro lado, é uma área de negócio extremamente importante. Em Portugal, neste momento, por cada 100 jovens, há 128 idosos. Ora, Portugal, tendo uma tradição tão grande no turismo, tem uma rede de termas extremamente importantes, tem um clima ótimo, tem uma gastronomia fantástica, tem a simpatia das pessoas. Portanto, mas isto não chega. Nós atraímos muitos idosos que vêm para aqui viver, porque é mais simpático viver em Portugal do que viver em zonas muito frias, por causa do clima. Turismo sénior. O turismo sénior, mas com serviços verdadeiramente virados para o sénior. Porque o simples facto de oferecer uma casa num sítio que tem um bom clima, uma boa gastronomia, simpatia, não chega. É preciso realmente que essa casa possa oferecer uma série de serviços que garanta a esse idoso uma qualidade de vida muito superior do que só tiver a casa, o clima, a alimentação e a simpatia. Outros aspectos muito importantes, nós temos uma grande tradição no mobiliário, no vestuário e no calçado. Ainda não se começou a pensar seriamente em linhas dedicadas exclusivamente aos idosos, em coisas específicas que ajudam o idoso. Eu dou um exemplo mais simples e mais banal. Uma camisa. Um idoso, a motricidade fina vai se deteriorando. A coordenação oculomanual vai sendo cada vez mais difícil. E, por vezes, um idoso não se consegue vestir sozinho porque não consegue apertar os botões. Ora, se substituírem os botões por velcro ou outro sistema qualquer, o idoso consegue se vestir sozinho com várias vantagens. Para já, em relação à sua autoestima, à sua autonomia, porque o consegue fazer de uma forma autónoma. Para quem o trata, melhor, porque o idoso vestiu-se sozinho. E o idoso sente-se bem, porque tem algo que foi desenhado e feito especificamente para si. Agora, repare, aconteceu mesmo na relação às crianças. Exatamente, estava-me a lembrar. Tardou imenso tempo a fazer uma linha... com velcro para as crianças terem maior autonomia. Para os idosos, o calçar-se pode ser uma dificuldade tremenda. É o mesmo problema, exatamente. E, portanto, agora, não tem que ser uma linha igual à das crianças, tem que ser algo feito, precisamente por gerontólogos. Por exemplo, neste congresso vamos ter gerontodesigners que vão precisamente dar ideias do que é que se pode fazer e como... Gerontodesigners é interessante. É precisamente porque há toda uma série de aspectos, desde a cadeira... É preciso pensar, né? É preciso pensar... Uma cama articulada, uma série de... Isso existe muito em termos dos hospitais, a pensar em termos hospitalares. Mas muitas vezes esquece o cotidiano do idoso. A própria questão das novas tecnologias abre um grande desafio de sistemas. Repare que agora já lançaram telemóveis a pensar precisamente nos maiores. Começam a aparecer coisas, mas ainda é muito pouco. Portanto, no momento em que o nosso país está em crise, esta é uma grande área de negócio e foi por isso é que a Escola Superior de Educação, no seio da sua licenciatura em Gerontologia Social, propôs o ano passado à FIL fazer quer este encontro do Portugal Maior, quer o Congresso. E, portanto, vamos ter um Congresso internacional durante 4 dias, se quisermos o melhor que o nosso país tem, porque há muitas experiências muito boas em Portugal. Muitas vezes não são divulgadas. Há muita coisa boa a acontecer. Há muitos estudos, há muitas experiências. E, portanto, desde a Itália, a Espanha, ao Brasil, vêm pessoas de várias partes do mundo trazer as suas investigações, as suas práticas, aquilo que de bom têm feito em prol dos idosos. É uma boa área de negócio, com certeza já há cada vez mais população idosa. Há dinheiro, a nossa população idosa tem dinheiro. A grande questão hoje em dia também é essa, não é? Os nossos idosos vivem com cada vez menos. Alguns, mas para um leque muito variado. E para criar uma vida positiva, boa, é preciso muito dinheiro. Basta pensar quanto é que custa uma mensalidade num lar, não é? Que é uma brutalidade para qualquer pessoa. Sim, mas pá, não vamos estar a pensar nos lares porque há alternativas que é mais interessante. Residências sénior. A questão do próprio turismo. Eu ainda agora tive essa experiência. Fui numa excursão organizada. Fica mais caro do que um turismo dito normal? Não, reparem a maneira como se organiza. Eu dou-lhe este exemplo. Eu agora fiz uma viagem daquelas banais que vem nos catálogos de uma agência de viagem, não vou dizer o nome. E as pessoas que iam, era uma viagem aberta a todas. Eu era o mais novo. O resto das pessoas eram tudo muito mais idosas. O que é que acontece? O programa da viagem não estava preparado para isso. Era um programa para todos. Só que a população que ia era a população bastante mais idosa. E, portanto, muitas das atividades não conseguiram fazer porque aquela excursão não foi desenhada a pensar numa população com uma idade de 70 e tantos anos. E, portanto, muitas das coisas as pessoas chegaram sentadas porque não conseguiam acompanhar. Não conseguiam fazer. Ora, são estas pequenas coisas, é porque não é só o turismo cá dentro, é o turismo lá para fora. Portanto, as empresas de turismo, as empresas ligadas às termas, arranjarem... Sim, senhora, há o campo da medicina, que é para os médicos, e não é essa a área do gerontólogo. O gerontólogo vai trabalhar em conjunto com o geriatra, não é? Mas pode fazer uma série de programas de atividades de dinamização cultural, de estimulação ao idoso,
que é muito mais interessante do que o idoso diz, bom, eu vou ali para a Termas, faço aqueles tratamentos e estou ali confinado àquela área. Portanto, nós temos que pensar em toda uma série de serviços e de produtos que têm que ser desenhados e preparados e organizados, tendo em conta as características específicas do idoso, do maior. Não é a mesma coisa ter 40 anos ou ter 70, podendo ter a vida muito ativa. O nosso Manuel de Oliveira, se calhar, é mais jovem e mais ativo do que alguns de 30. Naturalmente. Paulo Arsénio, a gerontologia ainda é um termo muito pouco conhecido em Portugal, mesmo entre a classe médica, mesmo a geriatria, que também está a dar os primeiros passos. Como é que vê esta evolução em termos do conhecimento daquilo que se faz na sua área? Ainda é tudo muito recente, como se acabou de dizer, mas espero bem que haja uma evolução a médio prazo, porque nós estamos a precisar imenso de pessoas com formação e com... Falta, não é? Falta muito. E quem consegue, quem anda dentro do meio e se apercebe dos meios humanos que existem, ainda são muito deficientes de muita formação e muita informação. E há que crescer e avançar muito rapidamente nesse sentido, porque os nossos maiores precisam muito de apoio. Nós gerontólogos, no fundo, somos uns facilitadores. Temos que lidar com um leque muito abrangente de técnicos e fazer com que todos confluam no sentido de dar bem-estar, qualidade de vida e respeito aos nossos mais Vamos imaginar um caso velhos. concreto para percebermos um bocadinho melhor. A geriatria ainda não é bem uma especialidade porque tem que ter várias especialidades, não é? Porque um idoso, o envelhecimento do idoso provoca uma série de coisas, pode ter uma doença que é prevalente, mas essa mesma doença e o tratamento dessa doença pode prejudicar outras áreas do seu corpo e, portanto, há que perceber. A medicação, que é a medicação pode... O argumento que se põe é exatamente o que se pôs há menos de 100 anos, quando nasceu o pediatra, que também se achava que não havia necessidade. Porque se tinha um problema de coração ia ao cardiologista, se tinha um problema disto e aquilo. Mas no caso do idoso ainda é pior. Porque muitos medicamentos, vai a um determinado médico especialista, é receitado uma determinada medicação, mas essa medicação pode interagir negativamente com outras áreas. E, portanto, tem que se ver o idoso como um todo, globalmente, e não pensar que realmente a vida acabou. Nós estamos a ver que a vida acaba cada vez mais tarde. E está nas nossas mãos. Se temos um cirurgião que faz uma cirurgia e depois não acompanha o idoso, não acompanha, por exemplo, uma fisioterapia, não acompanha uma medicação. Se quiser um médico de família especializado numa família de características diferentes e de um doente com características muito específicas. No fundo é isso, é olhar para o idoso, não de uma forma diferente, mas de uma forma específica. O idoso tem características específicas. E depois também temos a ver que nós hoje, como pessoas de 70 anos, temos pessoas que estão cheias de força, válidas. Ótimo. Aliás, a crise tem trazido também estas coisas, não é? Os avós estão a ser cada vez mais, estão a ser rechamados para a coeducação dos filhos, não é? Para a formação dos netos, aliás. Que é muito bom. Algo que já não acontecia, a família estava a ser cada vez mais nuclear, os avós estavam cada vez mais longe, agora com as necessidades os avós regressaram, não é? E é vê-los irem buscar os netos à escola, levarem-os aos ginásios, a fazer desporto ou outras coisas, ou a estudar com eles. Isto também ajuda imenso o envelhecimento ativo. Ajuda, e por exemplo, a questão do ginásio que falou é muito importante. E porquê é que o idoso vai só levar o neto ao ginásio e não aproveita para fazer também ginástica com... Agora, tem que fazer, não os mesmos exercícios, como é evidente, tem que fazer exercícios que são adequados. É aí que está a ver o gerontólogo também entrar dentro do ginásio, que tem nascido por todo lado, não é? Em relação à questão do bem-estar, mas muitas das atividades não são pensadas nem estruturadas, tendo em conta as características que tem realmente uma pessoa maior. E é isso que temos que ter em consideração. Nestas coisas a gente olha sempre para referências. Qual é o melhor país para seres idoso, para ser maior? Não sei se não há. Agora acabamos de ver o ranking das cidades. Até neste aspecto, Lisboa, por exemplo, se preocupou muito em relação à questão da mobilidade da pessoa com deficiência e temos-nos esquecido da pessoa idosa. A impressão que é por passos, sabe que isto... E foi um pouco a nossa ideia, meter na agenda dos políticos e do país discutir esta questão específica do idoso. Até porque são votos.
E cada vez mais, não é? Sim, mas é triste pensarmos. Eu acho que devemos fazer as coisas não pelo voto, mas pelo aspecto humano, não é? Até porque nós lá chegaremos. E se nós começarmos a preparar a nossa geração, e é outro dos aspectos que há bocado falou a Paula, e muito importante, que é nós prepararmos o nosso envelhecimento. Eu preparar não é só fazer os PPRs ou começar já a escolher o... É uma atitude mental. É uma atitude mental. Para nós, por exemplo, o ano passado não, há 2 anos, fizemos uma grande conferência sobre a morte. Eu, quando disse isto, mas coisa tétrica, estão a falarem sobre a morte. Não, é uma questão de prepararmos a morte. Eu já há alguns anos tinha conhecido um professor de doutorado nos Estados Unidos da América que era especialista precisamente só sobre a questão da morte. E nós temos um dos especialistas portugueses sobre isto, que é o Dr. João Trindade, filho do professor Vítor Trindade, que foi um dos pioneiros, por exemplo, exatamente no ensino especial. E o Dr. João Trindade está-se a especializar nas questões da morte, da atitude perante a morte, prepararmos a nossa morte. Isso tem a ver com as nossas crenças. Tem a ver com a nossa espiritualidade. Isto pode nos facilitar esse caminho. Dependendo da forma como nós sentimos e como temos essa visão, pode nos facilitar a vida. Isso faz com que os últimos momentos de vida, os últimos anos, sejam mais felizes. E é isso que nós queremos. Que o idoso seja mais ativo, mas também mais feliz. Realmente ter mais possibilidades. Mais possibilidades de verdadeiramente viver. Porque nós falamos da vida ativa. Mas, em primeiro lugar, tem que haver vida. Verdadeira vida. Não é sobrevivência, não é vegetação. E depois tem que ser realmente ativa. Ativa na sua plenitude. Possibilidade de trabalho, possibilidade de fazer as coisas, possibilidade de se divertir. De fazer desporto, de se divertir. Sexualidade, também vão falar. Ainda é um tabu. Sem dúvida. Não é? Nós ainda temos é muitos um tabu. tabus. Mas vamos rompê-los. Meu Deus, como é que é possível um idoso a querer casar com uma idosa? Muitas vezes acontecem, conhecem-se nos centros de dia. Também trabalham essa área? Trabalhamos. Uma das nossas preocupações enquanto gerontólogos será também o desmistificar essa situação, porque todos nós temos o dever e o direito de termos a nossa sexualidade até ao fim. Muitas vezes é a própria família que vê com maus olhos isso, não é? A família, todas as pessoas que andam à volta das pessoas de grande idade, a sociedade. A sociedade reprime. É um tabu. É um tabu que não faz sentido. Mas tem de desaparecer, vai desaparecer e repare, é nesta situação, este ano, do aparecimento de uma série de congressos, muitos deles de um dia, relativamente pequenos. Eu penso que o nosso vai ser o maior, enfim, tenho quase a certeza, pelo menos em termos, temos 129 palestrantes, 14 pósteres, portanto, e vamos ter várias áreas em que vai ser, como disse, um congresso muito diversificado, com uma questão aberta gratuitamente aos idosos. Portanto, mais 50, mais 50. Considerado o sénior, não é? Portanto, isso é uma definição estatal. Não nos compete a nós fazer essa distinção. Mas, portanto, a todos os idosos que venham ter connosco na FILME no dia 6, porque o encontro Portugal Maior começa dia 5, mas o congresso começa dia 6, de 6 a 9, portanto, às 9h30, contamos convosco para estarem os idosos e todos os técnicos têm que se inscrever, mas no caso dos idosos a inscrição é gratuita, não têm que pagar nada, precisamente porque queremos que os idosos também ouçam o que os especialistas e as boas experiências existem sobre eles próprios. E para os técnicos, para aqueles que querem trabalhar e que se dedicam, e como disse, às empresas, para irem buscar ideias de negócio, em vez de ficarem todos muito tristes à espera que o Estado tudo faça por eles e que tudo resolva e que a Troika resolva os problemas de Portugal. Temos de ser cada um de nós a poder encontrar áreas de atividade que permitam trazer o bem-estar aos outros e ao mesmo tempo também para si próprio, porque se for uma área de negócio, com certeza que vão ter proveitos próprios e ajudar o país a sair desta situação complicada que se encontra. Portanto, temos que ter uma atitude positiva, tal como os idosos, uma atitude positiva perante a sua esperança de vida e a sua expectativa de vida. Fica o desafio para estes dias onde se vai falar de envelhecimento. Foi um gosto tê-los aqui. Muito obrigada. Bom dia. Também. Então nós fazemos um curtíssimo intervalo. Até já.